Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom nós separarmos este momento para estudarmos a palavra de Deus, fazer uma reflexão sobre realmente a mensagem de Deus para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 10 de março de 2026, a lição 11 de hoje, ela tem como título Renovados em Conhecimento. E o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 9, ele chamou que as pessoas que vivem segundo as coisas aqui da terra, ele as chama de velho homem, ou as pessoas que têm a velha natureza pecaminosa. Já em Colossenses capítulo 3, versículo 1, ele chama as pessoas que vivem segundo as coisas do alto, do céu, ele dá um nome assim de um novo homem, ou umas pessoas renovadas. São pessoas realmente que através do poder do Espírito Santo são transformadas numa nova criatura, ou seja, tem uma nova natureza. E na lição de hoje, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 6 a 11, o apóstolo Paulo, ele mostra qual é o caminho para que nós possamos ter uma renovação espiritual. E ele menciona que as pessoas se renovam espiritualmente quando elas, no primeiro passo, na primeira aceitação de Jesus como Salvador e Senhor, elas morrem com Cristo, elas se despojam de toda a impureza, aquele acúmulo de maldade, que Tiago fala no capítulo 1, versículo 21. E são pessoas que abandonam aqui o velho homem, transformando pela renovação da mente, que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. E Paulo em Colossenses capítulo 3, ele apresenta as atitudes e hábitos, que todos nós devemos abandonar, que são bastante virtudes que nós devemos adotar para que nós sejamos transformados e ser uma nova criatura. E no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, e Efésios, capítulo 4, versículos 22 até 24, Paulo menciona que a velha natureza, ou o velho homem pecador, aquele ser humano caído, com a vida assim dominada assim pelo pecado, ela precisa realmente ser transformada se ela quer realmente almejar estar nas mansões celestiais. E assim, quando ele fala que de uma nova natureza, é justamente isso, uma pessoa transformada, uma pessoa que busca uma vida espiritual melhor através de Cristo, onde ela é renovada, onde ela passa a ter uma conduta e caráter mais próximo de Jesus. E as palavras iniciais que Paulo utiliza aqui em Colossenses 3:8 marcam uma mudança decisiva da morte para a vida. Quando ele diz agora, porém, que ali do grego, que é o termo dizer agora, ele é enfático, que é naquele momento, ou seja, nessa hora que nós devemos mudar as coisas. Então ele diz, agora que vocês ressuscitaram com Cristo e buscam coisas do alto, sua vida deve ser muito diferente com a vida anterior daquele velho homem que um dia nós já fomos. E Paulo fala que depois de nós termos assim mortificado, ou seja, tudo que pertencia à natureza terrena, onde nós mudamos realmente, demos uma guinada na nossa vida e que agora resolvemos ser diferentes, nós temos que tirar fora da nossa vida a ira, a maldade, a blasfêmia, uma linguagem obscena no falar, porque agora nós somos uma nova criatura, que Paulo fala em Colossenses 3, e versículos 5 e 8.
E assim nós temos que refletir, né? Se nós somos uma nova criatura, nós não podemos desejar mal para o nosso próximo. A blasfêmia, por exemplo, de difamar pessoas, tudo isso aí, uma maldade tremenda que nós temos que parar com isso. Paulo também condena as palavras abusivas e obscenas que muitas pessoas ainda continuam falando, mesmo depois de elas serem batizadas e descerem as águas batismais. E outra coisa terrível que Paulo fala aqui é mentir, que é realmente uma falha tremenda de conduta e de caráter de uma pessoa, porque a mentira realmente ela vem do inimigo, e isso é mencionado em Levítico 19, versículo 11 e 12. Uma vez que nós se despimos assim dessa velha natureza pecaminosa, com as práticas que ele fala em Colossenses 3,9, hoje nós temos que mudar para uma pessoa transformada, uma nova criatura. E o que nós devemos assim refletir também é que Paulo usa para descrever a transformação da velha pessoa para uma nova natureza, daquele velho homem para uma nova natureza. Ele menciona assim como vestimentas, né, como se alguém removesse aquelas roupas sujas, né, manchadas de pecado, e fosse revestido de 9 vestes brancas de pureza, que Zacarias fala no capítulo 3, versículo 4. Tudo nesse mundo ele se renova, mas para isso é necessário que haja um processo renovador, em que o apóstolo Paulo fala ali no livro de Colossenses, e ele mostra esses passos, né? E um deles que podemos ver aqui, que Paulo diz que nós temos que ser disciplinados, obedientes, observar preceitos, né? Ouvir instruções através da palavra de Deus, estudar, né? Mudar os hábitos e praticar a palavra de Deus, né? E negar a si mesmo. E Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo. Está lá em Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35. E o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2 e 3, diz que se queremos viver para Cristo, nós temos que estar renovados em conhecimento da palavra de Deus. Viver para Cristo, estar morto para as coisas terrenas, para as coisas desse mundo, que ele fala em Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3. E Paulo apresenta uma lista enorme de vícios, né? De vícios que os crentes deveriam se afastar a qualquer custo, se quiser ganhar as mansões celestiais. Está lá em Colossenses 3, 5. E até ele aponta que os filhos da desobediência, aqueles que praticam essas maldades, né, que receberão a ira de Deus, coisa que muitos de nós praticamos ainda hoje e que praticamos também antes da conversão. E para caracterizar o verdadeiro cristão assim renovado, transformado, o apóstolo Paulo apresenta uma segunda lista de vícios que nós devemos evitar, como a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, falar mal das pessoas, linguagem obscena ao falar, e um outro ponto importante é a mentira, porque o pai da mentira é Satanás. E Paulo fala ali em Colossenses capítulo 3, versículos 8 e 9. E assim Paulo lhe dá uma ênfase quando ele menciona esses itens e diz: agora, porém, despojai-vos igualmente dessas coisas, que está lá no versículo 8 de Colossenses 3. E ele usa essa palavra agora, que do grego quer dizer assim, nesse momento. O apóstolo ele é enfático, diz que a mudança tem que ser agora, rápida, né? Para que tais práticas sejam eliminadas. E onde nós devemos mudar buscando coisas do alto dos céus que edificam, que nos faz crescer e nos tornar novas criaturas, né? Que transformam a nossa vida. E a vida de um cristão ela deve ser diferenciada, onde nós
possamos refletir a imagem de Cristo aí fora, como valores dos céus. Paulo chamou as pessoas que vivem praticando o mal, conforme a lista que ele passou, segundo vícios, vivem conforme as coisas que estão aqui na terra, ou seja, do velho homem, que está lá em Colossenses 3:9. Ou seja, as pessoas que andam lá naquela velha natureza e continuam sendo aquele velho homem e continuam pecando. E as pessoas que praticam o mal terão um fim terrível, né? Enfrentarão a ira do Cordeiro, que fala lá em Apocalipse 6,16, no juízo final. Quando Deus fará justiça e eliminará todo aquele que realmente não aceitou Jesus como Salvador e que não houve uma transformação de vida. E o apóstolo Tiago, ele dá instruções para que nós possamos ser verdadeiros cristãos, que diz: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ser irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20. E assim o caminho para a renovação espiritual, o primeiro passo é morrer com Cristo, se arrepender das práticas do mal e daquele velho homem que nós fomos, como a blasfêmia, que nós andamos, sempre falamos muito, né? Não difamar ninguém, não falar palavras abusivas e obscenas, não mentir, não enganar pessoas e aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, levar uma vida de santificação, abandonar aquele velho homem, aquele antigo modo de viver. Paulo em Romanos capítulo 6, ele diz que a vida de uma pessoa após aceitar a Cristo como Salvador só vem à mente pela graça que é dada por Deus. Quando ele decide seguir ao seu Salvador e Senhor da sua vida, através do batismo, essa pessoa ela deve proceder de uma vida transformada e renovada. Deve haver mudanças de hábitos, costumes, onde a transformação do velho homem tem que ser vista e observada. Deve ser uma nova criatura comprometida com Cristo, consagrada todos os dias, buscar essa consagração em culto racional pela manhã, ser batizada pelo poder do Espírito Santo e ser transformada. E assim que esse corpo do pecado seja destruído e nós não sirvamos o pecado como escravos, que Paulo fala em Romanos 6,6. E Paulo fala como se alguém removesse assim roupas sujas, né? E fosse revestido com novas vestes brancas de pureza, que o profeta Zacarias fala no capítulo 3, versículo 4. E aqui o profeta fala da substituição dessas vestes por finos trajes, né, símbolos das vestes puras de Jesus e da salvação pela sua graça, e que ele, Jesus, dará a todo aquele que se mantiver firme na sua segunda vinda. E assim no lugar santíssimo, no céu, passou a ser um lugar possível de nós alcançarmos, um lugar acessível para todos nós, que antes apenas nos relevava na nossa natureza pecaminosa, né? E que agora tornou-se um ministério de bênção, de redenção, que foi gravado em carne dentro do nosso coração, que fala em 1 Coríntios 3,3, quando nós passamos a observar os estatutos e mandamentos de Deus, que devem estar no nosso coração. Uma lei de Deus gravada externamente pela lei escrita pelo Espírito Santo, circuncidada no nosso coração, na nossa mente, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, versículos 4 até 18. Paulo, ao exortar os cristãos colossenses para a necessidade de uma renovação, para obter conhecimento e usar com sabedoria as metáforas que ele deixou para nós, que essas metáforas sejam fixadas na nossa mente e que haja o devido entendimento e sabedoria, onde ilustra a conversão e as suas consequências, que o apóstolo chama de nova criatura, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que você, meu amigo, minha amiga,
possa obter essa leitura de verdade através das Sagradas Escrituras, que o Espírito de Deus possa realmente inundar seu ser, que você possa ter esse entendimento e que você deseje ser uma nova criatura, ser renovado e obter conhecimento através de Deus, que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente, que você tenha realmente um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.